Pedimos, Senhor, que o Senhor use o teu servo como instrumento nas tuas mãos e que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em nossos corações e possa produzir o efeito para qual foi enviada. Senhor, nós abrimos o nosso coração e pedimos a ti, fala conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido-os para abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E depois nós faremos uma segunda leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Filipenses, capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo 5. Aproveito para louvar a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra, agradeço a confiança do nosso pastor Clarismundo. Quantos encontraram, digam amém. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Abra também no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, e o versículo de número 6. Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Meus queridos, a palavra que eu tenho para, através do Espírito Santo de Deus que já está presente nesta casa, vem tocando e movendo o meu coração já há algum tempo. Este primeiro texto que nós lemos nesta carta de Paulo aos Filipenses nos fala sobre o cumprimento do plano de salvação que Deus faz à humanidade através da entrega do seu filho, seu único filho, seu filho unigênito, Jesus. Jesus, como está descrito no texto que nós lemos, se despoja ou se abstém de toda a sua glória ou toda a sua divindade que lhe era de direito, se humilha e se faz como servo para cumprir a vontade do Senhor e alcançar a toda a humanidade através do seu sacrifício. E esse exercício de humilhação, de abnegação de Jesus, é retratado aqui como um exemplo para que eu e você também tenha como modelo de vida. Mas o interessante
é que, a partir do versículo 9, nós entendemos que, mesmo com esta humilhação, esta forma de servo, e a partir deste momento em que ele segue todo o ciclo até o fim, se entregando na cruz, por correspondência a isso, o nosso Deus entrega a ele um nome que é sobre todo o nome. Nós lemos no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. É como se fosse uma consequência de todo esse processo, e ao findar-se Deus o exalta soberanamente, e ele está à destra do Pai agora, e a ele é dado um nome que é sobre todo o nome. Aleluia. Você veio esta noite glorificar este nome? Este nome é a razão pela qual nós estamos aqui. Este nome é a motivação maior de cada um de nós que está aqui. Precisa ser o motivo da adoração, da glória, da rendição que você veio prestar aqui esta noite. É o nome de Jesus. E quando nós falamos em nomes, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como até os dias de hoje, um nome pode ter muitos significados ou muitas aplicações. Numa aplicação bastante prática, o nome que eu e você recebemos serve basicamente para nos identificar, certo? Então você recebe um nome, um sobrenome, isto é documentado, e a partir do seu nascimento você é conhecido por este nome, e isso vai ser levado até o fim da sua vida. Num sentido mais subjetivo de se ter um nome, a gente faz um exercício e se lembra como os antigos costumam dizer, e não que isso não seja mais válido, mas de que se dizia que você podia perder tudo, menos o seu nome. Porque o nome é um símbolo de honra, de dignidade, de representação de uma família. Então este é um sentido que se dá ao nome para os nossos tempos, para a nossa sociedade. O nome também pode ser a representação máxima de alguém que se destacou em determinada área. Como assim? Para aqueles que estudam a psicologia ou a psicanálise, o nome mais evidente sempre será Freud, né, Joyce? E aí, quando você lembra do nome de Freud, você lembra da psicologia, e quando você lembra de psicologia, você lembra do Freud. Por aquilo que ele escreveu ou desenvolveu, quer você concorde ou não. Quando você fala aí num exemplo mais brasileiro, vamos dizer assim, quando você fala de futebol, você claramente se lembra do nome do Pelé. E quando você lembra do nome do Pelé, você se lembra de futebol. Quer você goste ou não também, que é o meu caso, não sou muito afeito. Mas, independente das aplicações práticas ou subjetivas de um nome, existe um nome que é sobre todo o nome que existe na face da terra. Você também pode pensar sobre alguns nomes de poder. Quem mora lá no estado do Alagoas e conhece alguém com sobrenome Calheiros ou Collor, com certeza vai dizer que este nome pode abrir algumas portas, trazer algumas facilidades. Há alguns anos atrás, talvez um nome aqui em São Paulo seria o sobrenome Maluf, podia te trazer alguma vantagem, mesmo que indevida. Mas eu quero que você entenda que, a despeito de qualquer nome, seja ele qual for, na posição que for, onde seja que ele esteja, existe somente um nome, que é sobre todo o nome.
E este é o nome que nós viemos adorar aqui. E este nome, o nome de Jesus, ele é proclamado em todo o Antigo Testamento pelos patriarcas, pelos profetas, pelos juízes, pelos reis. Era o nome mais esperado pela nação de Israel. E aí nós lemos no nosso segundo texto, no livro de Isaías, no capítulo 9, a revelação deste nome. E veja as palavras que o profeta utiliza. E o seu nome será. Veja que em vários momentos nós encontramos no texto bíblico nomes que tinham significados. Nomes que eram dados por alguma motivação e que aquele nome traduzido tinha algum significado. E nós fazemos isso às vezes até os dias de hoje. Quando vamos escolher um nome para uma criança, pensamos também no significado, mas não é o caso aqui. Ele não está dizendo sobre o significado do nome de Jesus, ou o que representa o nome de Jesus. Ele está dizendo que o nome dele é. Ele não está dizendo o que quer dizer, ou o significado. Ele está dizendo o que é. E por que é que o profeta então escreve através da revelação do Espírito Santo dessa forma? Porque quando nós olhamos para a história dos grandes reis do tempo antigo, os faraós no Egito, os reis na Babilônia, na Síria ou na Assíria, quando um rei era entronizado, ele geralmente, antes de ser assunto ao seu trono, ele tinha um nome comum, ou um nome próprio. Mas a partir do momento em que ele era entronizado, ele passava a ter um novo nome. E este nome não era escolhido ao acaso. Geralmente os nomes dos grandes reis e imperadores eram nomes compostos e que traziam algum tipo de atributo que era apresentado em relação àquela autoridade. O rei Nabucodonosor é um nome composto. Nabu é um deus babilônico e o restante do nome é um nome composto, e quer dizer aquele que protege as fronteiras, porque era dado este nome dizendo que este era o atributo daquele rei. E aí, seguindo esta lógica, Deus então apresenta ao seu povo o nome que é sobre todo nome. O nome que era maior do que qualquer autoridade que eles já haviam conhecido. O nome que era maior do que qualquer rei que já havia governado na terra. E ele apresenta este nome. Que nome é este? E aí nós lemos na profecia do profeta Isaías: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. E aí aqui, não vou entrar nesse detalhe, existe uma discussão sobre, talvez na sua Bíblia você tenha ou não, a separação entre maravilhoso e conselheiro com uma vírgula. Mas não há um consenso entre os teólogos se há ou não essa vírgula, mas vamos entender que cada um desses atributos sempre é adjetivado para que ele se torne ainda maior. Ele não é um simples conselheiro, ele é o maravilhoso conselheiro. Ele não é qualquer Deus, ele é o Deus forte. Ele não é qualquer pai, ele é o Pai da eternidade. E ele não é um simples ou qualquer príncipe, ele é o príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos conhecer este nome. O nome a quem estamos aqui adorando e glorificando nessa doce e suave presença. Ele é o maravilhoso Conselheiro. É a sabedoria de Deus em nós.
é o Jesus sendo apresentado como mestre por excelência. Quando nós olhamos para o relato do Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nós podemos desfrutar da grandiosa sabedoria do Mestre Jesus. Lições que eu e você podemos tirar para a nossa vida. E não são lições teóricas, não são vãs filosofias, são lições práticas que abençoam a minha e a sua vida. E é importante que você tenha consciência disso, porque nós vivemos em tempos de muitas sabedorias, com muitas aspas, de muitas filosofias, de muitos ensinamentos, e eu não estou fazendo aqui uma crítica à busca pelo conhecimento ou à sabedoria, não. Mas você precisa entender que existe uma sabedoria que está acima de todas as outras, porque ela vem do nome que está sobre todo o nome. E está cheio por aí de lições muito comerciais ou práticas, ou facilidades que são vendidas. 5 dicas para você prosperar. 4 caminhos para você chegar à vitória. 3 passos para o sucesso financeiro. O que são essas filosofias? O que são essas falsas sabedorias? Quer crescimento para a sua vida? Quer desenvolvimento para a sua vida? Busque o maravilhoso conselheiro. Encontre as respostas no maravilhoso conselheiro. Existe um termo bastante comum hoje, principalmente entre recrutadores, a área de recursos humanos nas empresas, que é a expressão inteligência emocional. Chegou-se à conclusão de que não basta você somente saber fazer aquilo que você se preparou para fazer, então não basta você só saber apertar um parafuso ou só saber fazer alguma coisa de alguma área da ciência, você precisa também ter um outro tipo de inteligência, a chamada inteligência emocional. E aí como chegaram nessa conclusão? Porque se pensou-se que algumas pessoas às vezes sabem fazer as coisas, mas num momento de dificuldade, num momento em que algo de novo precisa ser pensado, num momento de conflito, aquela pessoa se desestabiliza e não consegue entregar o que é esperado. E aí existem mil tipos de treinamentos, preparações, para que as pessoas desenvolvam a tal chamada inteligência emocional. E às vezes ela funciona e às vezes não funciona. Mas você quer saber qual é o segredo maior para qualquer tipo de inteligência das emoções? Está no maravilhoso conselheiro. É bom que você se prepare, que você se desenvolva, mas entenda que a inteligência emocional, que a capacidade de lidar com problemas, com a capacidade de solucionar esses problemas, você encontra também nas palavras do maravilhoso conselheiro. Eu disse uma vez para os adolescentes, brincando, que qualquer criança que nasça na igreja, ela já se destaca no mercado profissional. Porque com 2 anos de idade, ela já está cantando, a carga é pesada para carregar. Ele já entendeu que na vida dele nem tudo são flores, mas que as montanhas ele subirá em oração, na presença, jejuando, na presença do Mestre, aprendendo as palavras do maravilhoso conselheiro. Aleluia. Encontre em Cristo as direções e as respostas para a sua vida. Quer ser feliz no seu trabalho? Busque o maravilhoso conselheiro. Quer ser feliz no seu casamento? Busque o maravilhoso conselheiro. Quer ser feliz no seu ministério? Busque o maravilhoso conselheiro. Amém?
Seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O seu nome será Deus Forte. Não é qualquer Deus, é o Deus Forte. É o poder de Deus em nós e para nós. É Jesus sendo apresentado como Todo-Poderoso. E aí nós voltamos novamente para os evangelhos e encontramos os grandes sinais e maravilhas que Jesus operava, dando visão aos cegos, fazendo paralíticos andarem e inclusive ressuscitando pessoas. Sabe qual é o grande equívoco que nós temos às vezes? É de achar que tudo isso ficou lá no passado. Mas Ele está aqui nesta noite, o Deus Forte, Ele opera o milagre que você precisa nessa noite. Aleluia, o Deus Forte. E muitos de nós às vezes buscamos em muitos recursos a força que nós precisamos. Buscamos em recursos que parecem inesgotáveis a solução para aquilo que vem contra nós. Diante da adversidade, cada um traça suas estratégias e tenta, às vezes, solucionar os seus próprios problemas. Seja ele de qual tipo for. Mas chega um momento em que os seus recursos se esgotam, que a sua força já se foi. E aí você faz como o salmista, no Salmo 121. Você olha para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? A resposta está aqui, é o Deus Forte. Aleluia, o socorro vem do Senhor. Aleluia. Na última vez que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus aqui, na sede, eu pedi aos irmãos que orassem pelo meu pai. E a igreja orou por ele, foi apresentado aqui na frente, isso já faz alguns meses. E naquele período, nós estávamos enfrentando em família uma série de respostas negativas sobre uma cirurgia que ele precisava fazer, sobre um tratamento que ele precisava fazer. E a igreja orou naquela noite e a resposta de Deus veio. A resposta do Deus Forte foi manifestada. Em algumas semanas seguintes, as respostas negativas pararam de chegar e começou a chegar a boa notícia. E nós havíamos buscado várias respostas, vários médicos, vários recursos, aquilo que nós podíamos fazer foi feito, mas diante de várias negativas, num dia, alguém do convênio ligou para minha mãe e disse: olha, o problema que ele tem é um problema um pouco crônico e um problema de alguns erros médicos do passado. Então os médicos não têm vontade de pegar o caso, assumir a responsabilidade para consertar. E aí, depois de algumas negativas, ligaram e falaram: viu, já é mais um não que vocês receberam, mas existe um projeto que o convênio regularmente não dá direito no Hospital Albert Einstein. E aí nós começamos todo um processo novamente, exames, consultas. E numa dessas ligações, a pessoa responsável disse: olha, tomara que vocês consigam ficar com um dos médicos, que é o Dr. Cabrita, o sobrenome dele. Ele é um dos melhores médicos nessa área. E aí quando minha mãe me falou, eu joguei o nome do médico no Google. Meu irmão, o Google nem carregava, de tanto currículo que ele tem. Presidente da Associação Brasileira de Quadril, nem sabia que isso existia. Quando se trata desse tipo de problema, ele é a referência médica no Brasil.
E é lógico que isso trouxe tantas expectativas, e aí a gente ia nas consultas, falava, com quem você vai passar? Com o doutor Cabrita. Nossa, excelente médico. Fez-se a cirurgia há algumas semanas atrás, no começo do mês de fevereiro. O homem é inteligentíssimo, sabedoria, conhecimento que eu nunca tinha visto. E aí junto dele veio um outro médico, um infectologista, especialista. Jogava o nome dele no Google também, só tem notícia. Toda vez que alguém tem alguma dúvida sobre infectologia, ele é o homem consultado. E aí algumas semanas atrás, na quarta-feira retrasada, minha mãe me ligou. A cirurgia foi feita, meu pai foi para casa, estava se recuperando bem. E aí minha mãe me ligou, seu pai está passando mal. Aí eu falei, liga para o infectologista. Ela falou, já liguei. Ele disse que tem que levar no pronto-socorro do Einstein. Falei, tá bom. Peguei o carro, fui até a casa da minha mãe, em 15 minutos estava lá. Quando eu cheguei, eu vi a situação mais desesperadora que eu já tinha visto na minha vida. Se 15 minutos atrás ainda dava para ir no Einstein, em 15 minutos depois não dava para ir na esquina. Ele estava no corredor de casa, tremia do alto da cabeça até a ponta do pé. 40 graus de febre, gemendo de dor. E a única coisa que ele falava é, eu não vou conseguir. Estava eu, minha mãe e o Paulo, meu irmão. E aí naquela hora, a gente ainda tinha que subir uma escada para levar ele até o carro, para conseguir ir no hospital mais perto. Não dava tempo de chamar SAMU, ambulância, nada disso. E aí eu agarrei o meu pai pela frente, Paulo pegou ele pelas costas, e naquela hora, não tinha Einstein, não tinha Cabrita, não tinha o doutor Aranha, infectologista, eu só conseguia lembrar do leão. O leão da tribo de Judá. Aleluia. E a única coisa que eu conseguia dizer em silêncio era Jesus. Jesus. O nome sobre todo nome, Jesus. O Deus forte, Jesus. O maravilhoso conselheiro, Jesus. O Pai da eternidade, Jesus. O príncipe da paz, Jesus. Aleluia. Você pode ter acesso a muitos nomes, mas na hora que você olha para os montes, você só se lembra de um. É de Jesus, e é dele que você precisa se lembrar. Pus ele no carro, fomos até o hospital, foi internado, ele estava num processo de sepse, já bastante avançado, foi tratado. Graças a Deus, está em casa. Voltou lá no doutor Cabrita, disse que está tudo certo. Tem uma segunda cirurgia que precisará ser feita, isso já estava previsto. Mas está tudo sob controle, porque o Deus forte é quem cuida de tudo. Nome sobre todo o nome. Ele é também o Pai da eternidade. É o controle do tempo em nós, através de Jesus. É Jesus como o Senhor do tempo. Este é o Deus que tem o domínio de todas as eras, de todas as estações, de todos os dias, de todas as horas do dia, de todos os meses, de todos os anos. Ele tem o controle do tempo. E a gente tem um costume, às vezes um pouco equivocado, de quando alguma coisa de ruim acontece na nossa vida, a gente adota às vezes alguns bordões evangélicos, vamos dizer assim.
E aí, quando você vai contar o seu problema para alguém, a pessoa vai lá e te responde: tem tempo para todas as coisas. Isso também acontece ao contrário, quando alguma coisa boa acontece, aí alguém simplesmente diz: há tempo para todas as coisas. Eu não estou dizendo que, de fato, não haja tempo para todas as coisas. Mas o equívoco que a gente comete, às vezes, é de limitar a autoridade de Deus sobre o tempo a pequenas pílulas da nossa vida. É de achar que Deus só está no controle do tempo quando algo começa e quando algo termina. É achar que o controle do tempo de Deus só está no start, no começo, ou só está no final. E aí, quando a gente pensa assim, a gente acha que durante o processo a gente está desamparado. Mas Ele é o Pai da eternidade. Ele tem o tempo todo o controle nas suas mãos. Ele está no começo das dificuldades? Está. Ele está no primeiro dia? Está. Está no segundo? Está. Está no terceiro? Está. Está no quarto, no quinto, no sexto? Está. Está no primeiro ano? Está. Está no segundo, no terceiro, no quarto? Você já perdeu a conta, mas Ele continua lá, dono do tempo, Pai da eternidade. Não limite o controle de Deus sobre o tempo às pílulas da sua vida. Existe um termo para aqueles que trabalham com engenharia de processos, que é um termo chamado tempos e movimentos. E quem trabalha também com eventos também usa esse termo, tempos e movimentos. Eu trabalhei uma época com isso, e a gente falava sobre, se planejava a partir disso. O que são os tempos e movimentos? Então, quando se olha para um processo, do começo ao fim, eu determino o que precisa ser feito minuto a minuto, para que o processo se complete com sucesso. E isso pode ser num processo produtivo, pode ser num evento. Mas o interessante é que quem olha de fora não consegue saber quais são os tempos e movimentos de cada coisa. Quem vê o resultado final, ele só assiste o que está pronto, mas ele não consegue ver que tudo foi começado muito tempo atrás. E aí, quando eu olho para a minha vida, quando você pode olhar para a sua vida, você pode estar observando o grande evento da sua vida, o resultado em que ela está chegando. Mas Deus, aleluia, quando Ele olha para a minha e para a sua vida, Ele já tem designados os tempos e os movimentos. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. Agora é hora da bênção, agora é hora de orar. Agora é hora de chorar, agora é hora de se alegrar. Mas em todo o tempo, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nome sobre todo o nome. Ele é também o príncipe da paz. Aleluia. É a soberania de Deus em nós. É Jesus como nosso Rei. É entender a governança de Jesus sobre todas as coisas. É entender que os principados deste mundo, eles passam, eles são temporários, mas que o principado dele é eterno. Os tronos são ocupados, desocupados, vem um, entra o outro, depois vem um outro. Não se prenda a essas coisas.
Não limite a sua vida a isso. Entenda que a sua vida está sob o governo do Príncipe da Paz. Olhe para a história da humanidade e veja quantas coisas já aconteceram. Quantos regimes, quantas ideias, quantos governos já ficaram para trás, mas existe um trono que está sempre ocupado e está ocupado pelo Príncipe da Paz. E ele não perde o controle. O controle está sempre na mão dele. É um trono acima de todos os tronos. E é um reinado de paz. Sabe o que é viver sob um reinado de paz? Não significa ausência de problemas. Não significa dizer que a vida será feita somente de flores. Não significa dizer que sempre tudo estará 100% bem, mas significa dizer que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores, você tem paz no seu coração, porque você sabe quem é que está no controle. É o Príncipe da Paz. Ele está aqui nesta noite, Ele conhece os seus conflitos, as lágrimas que você tem derramado, aleluia. E nesta noite Ele te traz paz, paz para o seu coração, paz sobre a sua vida, paz sobre a sua família. É o nome que está sobre todo nome. Quero convidá-los para ficar de pé, por favor. Levante-se adorando ao nome sobre todo o nome. Você tem liberdade para fazer isso aqui. Sabe o que é mais interessante? É que Ele é o nome sobre todo o nome. E ainda assim, conhece você pelo nome. Ele conhece o nome de cada um que está aqui essa noite. O nome sobre todo nome está aqui e nós podemos sentir a presença dEle. E Ele conhece o seu nome. Ele sabe onde o seu nome está. Ele tem o controle total sobre a sua vida. E eu quero fazer também um convite nessa noite, aleluias. Talvez você já conheça este nome. Talvez você já tenha experimentado muitas vezes as coisas que este nome pode fazer, mas por algum motivo você se afastou. Mas hoje Ele te chama pelo nome. É dia de voltar para a presença dEle. Aleluia. Talvez você tenha ouvido sobre este nome pela primeira vez hoje aqui. Que bela apresentação você está tendo. Que oportunidade única você está tendo de conhecer o nome sobre todo o nome. E todas as bênçãos e maravilhas que estão incluídas neste nome, que foram faladas aqui, elas podem fazer parte da sua vida também. Se você deseja aceitar este nome como o Salvador da sua vida, faça um sinal com uma das suas mãos e esta amada igreja vai orar por você. O Espírito Santo toca no seu coração esta noite, não resista. Aleluia. O nome sobre todo nome está aqui. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória
Isso em ti se revelou. Ó, quão lindo este nome é, ó, quão lindo este nome é, o nome oh, aleluia, meu Rei. Ó, quão lindo este nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Aleluia, é o nome mais lindo deste mundo. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Adora este nome, aleluia. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus meu. Aleluia. Quão maravilhoso é nome de Jesus. És invencível, inigualável, a fonte pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Curve a sua cabeça neste momento. Entregue tudo ao nome que é sobre todo nome. Ele está aqui, aleluia. O nome sobre todo nome. Nunca se esqueça deste nome. Senhor meu Deus, meu Pai, em cuja presença estamos nessa hora, aleluia. O nome sobre todo nome, aleluia, que está aqui, aleluia. Alabanchura, alabassurias. É o nome sobre todo nome, aleluia. Obrigado, Jesus, por cuidar da nossa igreja, do teu povo, dos teus filhos que aqui estão. Ó Senhor, tu conhece a mente e o coração, e sonda nessa hora. O teu Espírito Santo conhece cada palavra, mesmo nos gemidos inexprimíveis. Ó Senhor, traz alívio, traz sabedoria, traz a paz, traz a certeza de que tu estás sempre no controle de todas as coisas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, no doce nome de Jesus. Amém.